falar com vocês sobre a felicidade no casamento. Eu vejo muitas pessoas reclamando da dificuldade de se relacionar, reclamam do marido, mulheres que às vezes são cristãs e reclamam do seu esposo. Mas eu te digo, minha amiga, meu amigo, irmão em Cristo, que é muito importante você levar Deus para o teu casamento. Muitas pessoas estão se casando, estão se unindo, sem colocar Deus, sem receber o sacramento, sem trazer Deus para o seu matrimônio. Colocam Deus de lado. Tem pessoas que casam somente no civil, tem pessoas que somente se juntam, tem essas pessoas que às vezes se divorciam e casam a segunda, terceira vez, não respeitam mais a Deus nas suas vidas. É muito importante para a felicidade no matrimônio, para que Deus abençoe o seu matrimônio, para que o demônio não atrapalhe a sua vida, como está em Tobias 6:18. É muito necessário que você coloque Deus no teu casamento. Você tem colocado Deus no seu casamento? Eu sei que você não pode forçar o seu esposo a ir numa igreja, a orar, mas você tem que dar o exemplo. Ele é adulto, você não pode forçá-lo, mas dê o exemplo para ele. Vá para a igreja. Se ele não quiser ir, mas avise que você não falta, porque você não descumpre o mandamento da lei que determina respeitar o dia santo do Senhor, o sétimo dia. E eu fazia dessa maneira. Eu vou dar o meu testemunho. Meu esposo não ia para a igreja e eu ia sozinha, sem ele. E eu não queria saber de outro compromisso. Na hora de ir para a igreja eu ia e ele ficava em casa me aguardando. E isso começa, eu acho que isso começa a incomodar um pouquinho, né? Porque ele quer que você fique com ele ou faça outra coisa com ele, mas eu não, eu tenho um compromisso com Deus no dia santo do Senhor. Então sempre procurei respeitar o mandamento, esse mandamento da lei de Deus, que determina guardar os dias domingos e festas, né? O sétimo dia do Senhor, para nós que somos cristãos, católicos e evangélicos. Mas eu procurava dar o exemplo. Eu tinha o meu momento de oração e ele sempre via o meu momento de ir na igreja, e isso fez com que ele, aos pouquinhos, começasse a se interessar também em ter. Então começou a se interessar em ter um momento de oração dele, e depois eu o convidei para participar do grupo de casais do SCC, grupo de casais em Cristo, e ele foi mais na intenção de fazer outras amizades, por causa da possibilidade de fazer novos amigos, e ele gostou muito. E lá ele viu o exemplo de outros homens que iam à missa todo domingo, homens que levavam a sua fé a sério. E aí ele começou a ter, além do meu exemplo, o exemplo dos outros amigos e dos outros casais que nós nos encontrávamos, nos reuníamos, e isso começou a mudá-lo. E ele começou a buscar a Deus também, sem forçar, mas dando o seu exemplo e procurando também cultivar essas amizades com pessoas cristãs, porque esses outros homens também vão ser um exemplo, porque às vezes ele só tem exemplo de pessoas que estão longe de Deus. Então isso fez com que meu esposo se aproximasse mais de Deus, e procuro também educar os meus filhos para conhecer a Deus desde pequenininho, levar Deus para os meus filhinhos. Desde pequenininhos eu ensino que eles têm que pedir a bênção de Deus, fazer oração ao acordar, oração ao dormir. Quase diariamente eles rezam o terço comigo de joelhos antes de dormir. E assim você vai passando os seus valores, a sua fé, o seu amor a Cristo aos seus filhos desde pequenininho. Eles, como eles são crianças, são dependentes, eu exijo que eles vão para a igreja conosco. Meu esposo eu não poderia, porque já é um adulto, né? E hoje meu esposo já vai comigo à igreja todo domingo. Meus filhos também sempre vão para a igreja.
E eu tenho assim formado um lar cristão, colocando Deus sempre na minha vida, com oração. Eles sabem que eu tenho o meu dia de jejum, de penitência. Então, você vai dando exemplo para os seus filhos. Meus filhos leem a Bíblia, gostam de ler a Bíblia de crianças. Então, eu vou dando essa formação cristã para eles, preparando essas crianças para serem de Deus e não do mundo. Na minha casa, eu gosto de rezar o terço diariamente. Não rezo o rosário inteiro, mas procuro rezar o terço diariamente. E quando dá tempo, ainda rezo outros terços também. São os terços menores, como os terços da Santa Chagas, o terço da Misericórdia, o terço do Amor. E também tem o meu momento de conversar com Deus, a oração vocal, a oração mental, aquela conversa que você abre o coração para Deus e procura manter esse relacionamento pessoal com Deus diariamente. E isso é muito importante para as famílias, para colocarem Deus na sua vida. Você tem que ter o sacramento, busque o sacramento se você ainda não tem. Busque essa reconciliação com Deus se você está em pecado mortal. Confesse-se.